Olá, pessoal, boa tarde, né? Nós temos o hábito aqui de dar boa noite, mas hoje, excepcionalmente, boa tarde, ainda antes das 18 horas. Estamos aqui mais uma vez com uma edição do programa Educação em Foco. Esse programa tem a idealização e o patrocínio do Sindicato dos Professores da Rede Particular de Campos e São João da Barra. Hoje, excepcionalmente, a gente vai quebrar um pouco o protocolo, nós não vamos ter a mensagem do dia, hoje a gente não vai ter sorteio. O nosso tema é um tema extenso, polêmico. De antemão, eu gostaria que todos vocês que receberam o link, né, divulgassem os links para o maior número de pessoas. Temos o link pelo Facebook, temos o link pelo Instagram. Lembrando que pelo Facebook, você de casa, da onde você estiver, você pode interagir conosco. Você pode mandar perguntas, fazer comentários. E pelo Insta não é possível, mas você pode deixar lá a sua mensagem que a gente responde depois, tá? Estamos aqui. O nosso tema de hoje é o Plano de Cargos e Salários da Educação da Rede Municipal de Campos dos Goytacazes. Então, o Sindicato dos Professores, através da sua diretoria, decidiu apoiar a luta dos professores da Rede Municipal de Campos dos Goytacazes e convidou uma das diretoras do CEP, a nossa colega professora Andressa. Boa tarde, Andressa. Boa tarde a todos que nos ouvem. E a Andressa vai esclarecer toda a situação. Esse programa é de idealização do Sindicato dos Professores e está com a convidada hoje, diretora do CEP, que vai passar para todos vocês o que está acontecendo na rede municipal de Campos dos Goytacazes. Os absurdos já aprovados e que agora deverão ser trabalhados. A categoria precisa estar unida, a categoria precisa estar juntas, porque do jeito que está, não pode ficar. Então, por favor, eu peço aí ao pessoal que já está assistindo o programa, divulguem ao máximo os links, tanto do Facebook, que as pessoas podem interagir conosco, quanto o link do Instagram. Tá? Hoje é um programa diferenciado e a gente precisa trazer essa informação para todos vocês. Não é apenas para o professor da rede municipal. Os direitos que foram tirados nessa lei que vamos trabalhar hoje aqui foram da rede municipal, mas pode abrir precedente para redes de outros municípios. Atenção, professor, você é professor, defenda o seu colega que você acaba se defendendo. Pode abrir precedente para outros municípios, pode abrir precedentes para a rede estadual, pode abrir precedentes horrorosos, horríveis, até para você, professor da rede privada de Campos de São João da Barra. Então, o tema de hoje é muito importante. São direitos sérios, direitos importantes de uma categoria que trabalhou em luta por muitas décadas, que estão sendo retirados assim na marra. Eu não vou falar tanto, porque eu vou deixar para a nossa colega Andressa falar, mas é de sua responsabilidade. A pior coisa, pessoal, que a gente pode imaginar é a questão do silêncio dos justos. O silêncio dos justos fere, dói muito mais do que qualquer outra ação dos injustos. Porque se a pessoa já é injusta, nada vai modificar. Se a pessoa tem um gesto de perversidade nas suas ações, essa pessoa não vai se tornar uma pessoa boa, gente. Não vai se tornar. Agora, o silêncio seu, o silêncio daqueles que lutam por justiça e por igualdade, esse silêncio incomoda muito. Esse silêncio dói muito. Então, professor da rede municipal, hoje é você. Amanhã poderá ser de outro município, sem ser Campos dos Goytacazes, poderá ser da rede estadual, poderá acontecer na rede privada desses municípios todos aqui da região. Então, vamos iniciar o nosso programa, antes da fala da nossa companheira Andressa, do CEP, com esse vídeo, para que vocês possam se situar sobre a gravidade, algumas gravidades que estão ocorrendo para os professores da rede municipal de Campos dos Goytacazes. Gabriel, solta o vídeo aí, por favor. Fim do recesso escolar em Campos. Fim da gratificação de evolução da carreira do nível médio para o nível superior para os professores. É isso que você ouviu. Vem entender mais comigo. Eu sou Andressa Lopes, diretora do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, CEP Campos. Essa semana
semana vimos atrocidades acontecer na Câmara de Vereadores. Foi aprovado o projeto de lei 333/2025, o projeto que altera o plano de carreira dos professores, dos profissionais do magistério. Esse plano visa garantir todos os direitos dos profissionais. E esse projeto de lei acaba com muitos dos avanços que a gente vem tendo na educação em campus. Por exemplo, o artigo 12 desse projeto, ele altera o artigo 31 da Lei 8133, que é o plano do magistério. Ele acaba com aquela gratificação de mudança de nível médio para superior de 15%. É importante a gente relembrar que o CEP esteve presidindo o Conselho do Fundeb e encabeçou essa luta pelo respeito da proporcionalidade de quem ingressa na prefeitura com o nível superior, com a faculdade. Todos têm sim que ter o piso do magistério, começando no nível médio, que é o nível normalista. Mas é importante fomentar e favorecer o avanço da carreira, né, com a graduação, então, com essa proporcionalidade. Que a justificativa do professor Marcelo Férez, ao fazer uma emenda propositiva, dizendo que vai incluir, então, apenas auxiliares de turmas e professores que foram contemplados pela política pública da Bolsa de primeira graduação, não contempla a necessidade de um respeito pelo plano. Porque existem muitos profissionais que não puderam ter acesso a essa política e estão pagando as faculdades do seu próprio bolso. E não é possível dizer que eles ficarão, então, de fora do plano do magistério, e inclusive que os auxiliares de turma não fazem parte e não podem ser contemplados com essa gratificação. O artigo 20 altera o artigo 46 e impõe 100% da carga horária de concurso seja cumprida dentro da unidade escolar. Isso é, por fim, a um terço de planejamento, que na Lei Federal do Piso do Magistério não determina se é preciso fazer dentro da unidade escolar ou em outros ambientes. É importante dizer que a Prefeitura, em momento nenhum, garantiu que terá suporte e qualidade para esses professores realizarem esse planejamento dentro da unidade escolar. Essa imposição foi feita de forma abrupta, absurda, a toque de caixa, sem nenhum tipo de conversa, diálogo, tanto com os sindicatos quanto com os profissionais de educação. E, em contrapartida, o que nós estamos percebendo nas redes sociais são matérias como essas, onde diz que os profissionais de educação estão felizes com a alteração, sem nem mesmo ter tido acesso ou diálogo sobre ela. E mais um artigo muito perigoso, o artigo 27, que ele altera o artigo 55 e impõe o fim do recesso escolar para os profissionais. Sabemos que o recesso escolar é determinado para o descanso dos educandos, mas é importante dizer que ela é fundamental para garantir a qualidade do planejamento e organização da educação pública de qualidade para as nossas crianças, e não podemos permitir. Se una com o CEP, vamos debater, vamos construir junto e acabar com essa falta de diálogo da Secretaria de Educação e da Prefeitura de Campos com relação à carreira dos professores e dos profissionais de educação. Perceberam, né? A situação é muito grave. Muito grave. A gente agora vai começar com a... Boa noite, boa tarde ainda, Heloísa. Nós estamos hoje num programa excepcional, né? Excepcionalmente, às 17h30. Boa tarde para quem está aí. Hoje nós vamos falar pouquíssimo, porque... A Andressa vai falar mais, né? Vai falar mais. Mas você aí de casa ou de qualquer lugar, divulgue o link do programa. Esse link é o que você vai poder assistir depois. O tema hoje é importantíssimo. Eu retorno aqui. Professor, se você não for à luta, professor de qualquer município, o próximo município a fazer covardia com você será o seu que você trabalha. Hoje foi Campos, amanhã será o seu aqui da região norte fluminense. Poderá acontecer até em outras redes, poderá acontecer na rede privada. Então, a luta só está começando com os professores de Campos, mas é apenas o início de uma luta. Não vamos abrir mão de direitos. Boa noite, Andressa. Boa noite agora, né? Boa tarde para noite, né? A gente tá naquela coisa assim do horário, né? Boa tarde ainda para todos que nos assistem, nos ouvem. É muito importante esse espaço, como o Fred falou, é um espaço do sindicato particular dos professores, né? Porém, o CEP, ele é o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação. E aí, quando a gente coloca o nome Estado, as pessoas pensam que é somente da rede estadual, mas não, é que abarca a rede estadual e os 92 municípios, as 92 redes municipais de todo o estado do Rio. Então, só para poder apresentar o CEP, ele tem uma diferença de alguns sindicatos, como o Sindicato Municipal aqui de Campos, que tem uma presidência, né, uma chapa única assume. No CEP não é assim, nós somos uma direção colegiada, né, onde várias chapas podem se inscrever, e aí a gente tem essa diversidade de pensamentos e
e ações de luta dentro do sindicato, né? Só para poder apresentar um pouco, hoje o CEP funciona com 13 diretores aqui no núcleo de Campos, e a gente tem a sede no Rio de Janeiro, né, no centro, onde tem todos os encontros estaduais para justamente a gente fazer o que o Fred falou, unificar a luta, porque a educação, ela é uma das profissões, vamos dizer assim, que não é somente interessante aos profissionais, porque está no artigo 205 da Constituição, que ela preza pela cidadania, pela construção, né, do ser humano. Então, ela está garantida, a educação está garantida na Constituição, e aí vai muito além. Todo esse debate nosso, né, tanto essa lei em específico como a educação, ela é de interesse público. Toda a sociedade, né? Não tem muito costume da sociedade que não participa, que não é servidor público, de estar dentro da Câmara, de ver todas as leis que foram aprovadas, de saber o que está sendo debatido, mas principalmente essa lei agora que foi aprovada, esse PL alterando o plano do magistério, ele afeta diretamente as nossas crianças. Então tem que ser de interesse aquele que não se apropriou ainda, pais e toda a sociedade, porque vai estar construindo o futuro das nossas crianças. Dos professores, né? Na verdade. Além até mesmo dos pais e dos alunos, ele constrói aquele cidadão que vai ser formado para ser os novos profissionais da cidade, né? Que cidadão é esse que a gente quer formar e ter na nossa cidade como um profissional que atende a todos? É mais ou menos esse debate. Fiz esse início para a gente entender a importância disso tudo, como foi colocado o vídeo. Nós fizemos uma denúncia aberta, as redes sociais têm tido um papel muito importante. Eu gostaria até de agradecer, sabe, Andressa? Você foi a primeira representante sindical que denunciou toda manobra, né? Toda desgraça, toda perversidade aprovada pela Câmara dos Vereadores de Campos dos Goytacazes na semana passada, numa terça-feira, não é isso? Foi, terça-feira. Você foi a pessoa que revelou, a pessoa que tirou o véu. Eu não sei o que estava acontecendo, ou o que aconteceu com os demais representantes dessa categoria, né, dos professores, não vamos entrar nesse mérito, mas você foi fundamental para que os professores de fato tivessem ciência do que tinha sido aprovado. Foi um vídeo denúncia, né? Vídeo denúncia de algo que já tinha acontecido. Hoje nós estamos sob a regência, sobre a situação dessa lei aprovada. Nós precisamos lutar mais do que o dobro para reverter. Uma coisa seria a gente lutar para não ser aprovada. Agora nós temos que lutar para reverter os absurdos aprovados por essa Câmara de Vereadores de Campos dos Goytacazes. Que ela já passou. Já está aprovado. Passou. É lamentável, é triste, né? E você pode comenta pra gente os pontos, porque a gente precisa, vamos dizer, detalhar, né, todos os seus direitos, professor. Direitos esses que lá na ponta acaba afetando o aluno, como a Andressa falou, né? Então, é importante você falar que foi aprovado já, foi em caráter de urgência. E aí a gente pensa, a Câmara está ali, e eu sempre gosto de lembrar, eles estão ali, não são popstar, não são influenciadores, eles são servidores pagos com o nosso salário e com o nosso dinheiro, e um salário alto. Servidores do povo, né? Então somos nós que pagamos, eles estão ali para dar satisfação, para representar os interesses do povo e dos profissionais também que trabalham na prefeitura. O projeto que altera cargos, ele só pode ser enviado pelo executivo, que no caso é o prefeito, pelo gabinete do prefeito, mas ele tem toda a construção de uma equipe da Secretaria de Educação, né, em conformidade ali com o que eles alegam ser necessário. E a fala da Secretaria de Educação, através do ex-secretário Marcelo Feres, que agora, então, assume o papel de vereador na Câmara, foi que a necessidade de envio desse PL de número 333, ele foi em caráter de conseguir reorganizar a Secretaria de Educação e o plano dos professores para poder liberar o concurso. Os sindicatos foram consultados, professor? Não, nós sabíamos que estava sendo elaborado. Nenhum sindicato teve cadeira
nessa construção. E outra questão também, nós temos um Conselho Municipal de Educação que elabora, né, as leis da educação, que elabora o Plano Municipal de Educação. Passou por lá esse documento? E também não passou, porque esse PL, ele foi em caráter de urgência, ele chegou na Câmara apenas 3 horas antes da votação, todos os vereadores só tiveram acesso 3 horas antes da votação, e a justificativa, porque para você apresentar um projeto de lei em caráter de urgência, você precisa levar junto com ele uma justificativa. E a justificativa foi essa. Precisamos porque ele vai organizar o novo concurso. E quando você vê, né, uma fala dessa, todo mundo está ansioso pelo novo concurso. Só que esse plano, essa lei já está valendo para os professores atuais. Sim. Você acredita que algumas pessoas da área da educação no município andaram divulgando que esse plano de cargos, que já aprovado pelos vereadores e que a gente tem que lutar para mudar, seria apenas para os novos professores do concurso? Algumas pessoas conseguiram passar essa fraude de informação. Não existe isso, pessoal. O plano de cargos está aqui, está valendo para você, professor atual da rede municipal de Campos dos Goytacazes, bem como valerá para os futuros professores concursados. Não existem 2 planos. O plano para quem está e o plano para quem vai entrar. Por favor, não entre nessa conversa fiada. Você é um professor. Você é um ser que tem inteligência. Você não pode ter uma inteligência subestimada por ninguém. O seu lugar foi conquistado com seu mérito e não por cabos eleitorais ou políticos. O seu cargo de professor foi conquistado por concurso público. Ele é seu por mérito. Guarde isso. Então, aí continuando o debate, o PL ele foi enviado, como você falou, não é uma lei nova. E assim, é muito importante, eu repito, que todos os munícipes, toda a sociedade e os profissionais principalmente, que são diretamente afetados por essas mudanças de legislação, entendam o processo que leva uma aprovação de um PL, o que é, como ele se consolida, grave, né? Esse PL, ele precisou ser enviado em formato de projeto de lei, só que ele dispõe uma explicação no início, né? E aí fala que ele está ali para ser um mecanismo, um documento que vai alterar uma lei vigente, que é a Lei 8133 de 2009, que é o Plano Municipal do Magistério, né? O plano de cargos e salários do Magistério. No início do documento ele já diz que substitui. Isso. Então não é para os novos professores, Heloísa, são para todos os professores atuais. É um documento que ele traz alguns artigos, né? Ele identifica nesse documento alguns artigos, sendo que esse artigo ele só faz uma indicação à lei já vigente, né? Que é o Plano de Cargos e Salários do Magistério. E aí ele fala, nesse artigo vai mudar aqui, nesse artigo vai mudar aqui, como o Fred falou e reiterou. Existe apenas um plano de cargos, não pode existir dentro de nenhum município 2 planos vigentes, né? E cogitaram essa fala para enganar o professor. Então é preciso entender como funciona o legislativo, como funciona o executivo, para que a gente não caia nessas manobras políticas, que a gente pode dizer isso claramente, sem problema algum. Porque são formas de colocar uma informação. A gente tem falado bastante de fake news, né, na rede social, e isso é uma forma de fake news, porque você traz uma verdade de uma lei que está sendo levada e aprovada, sendo que ela vem revestida de várias informações deturpadas. Né, como essa que foi veiculada, né, e alguns professores replicaram por não ter esse conhecimento, né, porque cansa muito. Não é à toa que no município e em todo o trabalho do brasileiro, a gente é sobrecarregado, né? A gente está na luta contra a escala 6x1 e aqui em Campos foi alterado o tempo do professor. Antes era tempo aula, você tinha 18 tempos, agora passou a ser por minuto. Então foi uma manobra política também. A nossa hora-aula é 60 minutos na rede municipal. Exatamente. Em nenhuma rede da nossa região ou da rede estadual você vê essa realidade. Quer dizer, a aula do professor é de 60 minutos. E todo mundo aceitou, foi entubado e foi. Porque é feito de caráter de urgência. E aí, esse espaço é muito importante a gente colocar, assim como o sindicato particular, como o sindicato dos profissionais da rede pública. O sindicato
sindicato e um diretor sindical, ele serve como instrumento para dar essa clareza, para trazer essa explicação. Então, ele tem essa propriedade para falar de um documento, porque ele sabe que a classe trabalhadora está sobrecarregada. Então, esse PL, ele vem com indicações para alterar o plano já vigente, como o Fred falou, e a gente vai trazer aqui alguns pontos e a gente vai desmembrando, né, no decorrer do programa, mas um dos artigos que altera, que a gente pôde identificar assim logo de imediato, assim, eu sei que 3 horas não foi tempo suficiente para os vereadores, né, desmembrarem cada pedaço, porque são muitos artigos aqui mencionados, mas tem algumas coisas que são assim gritantes, né, que a gente vê já no artigo 12 desse projeto 333, que já foi aprovado, ele altera o artigo 31 da Lei 8133 de 2009 e ele revoga a gratificação por nível de graduação. O que é isso? A gente tem carreiras, né? Você é um profissional, você vai subindo de carreira. Na rede particular, você consegue galgar cargos, né? Cargos superiores que têm um salário melhor para te dar um subsídio de vida. Na rede pública, você não pode transformar os cargos. Então, o que você tem? Você tem uma estrutura que permita que aquele profissional continue naquela carreira e melhorando o seu salário conforme a dedicação que ele dá de tempo, de estudo, né, até de aplicação do próprio dinheiro no investimento, né, como é isso, o nível de graduação. Hoje é aceito pela LDB a formação do professor de nível médio, o que a gente chama de normal, que é o normalista, né, formação de professores. Então, a LDB permite que o professor seja formado de nível médio, sendo que tem o Plano Nacional de Educação, o Plano Municipal de Educação, que estabelece metas para que o professor faça a faculdade. Sim. Mas não seja referência para a entrada dele. Não é. O requisito continua sendo o nível médio. Nível médio. Está na lei preferencialmente a faculdade, porque a gente está nesse caminho. E aí o professor que entrava tinha 15% quando ele tinha graduação. Tiraram essa... Você falou muito importante. Quando esse plano entrou em vigência, não sei se você já 2009, ouviu falar, nessa época tinha uma tabela de vencimentos. Sim. Então, tinha lá o ingresso do professor que a gente chama na rede municipal aqui, professor 2, que ele entrava para lecionar nas creches e no primeiro segmento do fundamental de 1º ao 5º ano. 25 ou 35 horas. Isso. Ele entrava com um piso salarial. E o professor de séries do 2º segmento, né, do 6º ano ao 9º, ele entrava com a exigência do ensino superior, porque ele tem que ter formação em matemática, biologia, enfim. Já era exigência, requisito de entrada. Exato. Quando você via e fazia o cálculo lá daquela tabela do salário inicial do professor 2, de 1º segmento, e do professor 1, que tem o ensino superior, a diferença proporcional dos salários era de 40%. Nossa. Era 40%. Exato, a gente ganhava muito menos. O professor 1 está muito defasado. O professor 1 ele ganhava 40% a mais por ter faculdade. Mas depois... Quando a lei foi criada. Quando foi criada. Mas depois a gente perdeu tudo isso. E aí... foi feita a adequação do reajuste do piso, porque a Lei Nacional do Piso do Magistério estabelece o piso mínimo para todos os professores. E aí não teve essa diferença do 1 para o 2. Né? Na lei não estava descrito de forma explícita que tinha que ter essa diferença pela valorização da carreira, né? De ter feito uma faculdade. Não estava explícito no texto o número 40. Estava implícito naquela diferença da tabela. Nós do CEP estivemos presidindo o conselho do Fundeb, que é o controle social, que tem participação de diretores, professores, pais de aluno, para fazer literalmente esse controle da verba e fiscalizar para ver se o município está aplicando corretamente. Então, nós do CEP temos a cadeira no conselho e presidimos o conselho em 2021, 2022, que foi um mandato tampão na transição de um mandato para outro, que agora são 4 anos. Então, quando estávamos nesse momento ali, foi reajustado o piso, que teve um aumento maior em 2022, por conta da lei do Fundeb. E aí, quando teve esse aumento, que foi atualizada a tabela dessa lei do plano do magistério, a Secretaria de Educação falou assim, não tem o número 40, que eu não vou continuar com essa diferença.
eu vou colocar só os 15% que estava lá já do plano municipal, que era o professor 2, que entrava com nível médio. Quando ele fazia a graduação, ele podia ter a gratificação de 15%. E ele falou assim, não, vou manter. Foi horrível, foi um baque muito grande, porque você perder 40 para 15 já é um transtorno muito grande, né? Mas, enfim, os professores ficaram, a gente lutou enquanto CEP, se organizaram juntos, tivemos conversas, a Secretaria de Educação recebeu para conversar, mas falou, é isso, está posto, está dado. E aí explicou, enfim. E nessa batalha a gente perdeu ali. E agora, o que é mais gritante e o que a gente veio falar, ok, foi sofrido, mas acalmou. Né, de 40 para 15, a gente sabe que o município... Bom, o que dizia antes, né? Dinheiro tem, falta gestão. Eu lembro que esse era o lema. Nossa, né? Eu ouvi muito. Eu não sei se o município não é mais milionário, né? Mas, enfim, agora estamos com cortes. Dinheiro tem, falta gestão. Estamos com corte. E com isso, agora, nessa atualização do PL 333, ele retira... Os 15%. O direito, não só isso, ele não rebaixa o salário. Não tem como, porque até a gente estava tendo esse debate, é inconstitucional você retirar do contra-cheque de uma pessoa. Mas ele retirou o direito de quem fez uma faculdade, de quem dedicou a sua vida. Principalmente, a gente tem... na educação, majoritariamente são mulheres, né? Principalmente na educação nas primeiras etapas, né? Na educação infantil, 97% dos profissionais são mulheres. Sim. Que a gente sabe que historicamente carrega sobrecarga, né? Família, filhos, enfim, a gente ainda não conseguiu. Faculdade com muito sacrifício. Com muito sacrifício. A gente precisa entender todo esse contexto. Não é apenas um PL, não é apenas a retirada de 15%, é a retirada de um direito que estava estabelecido para você não sair do município de Campos. Porque para você continuar num cargo com um salário, aquele salário precisa atender a sua vida, precisa atender a sua família, né? Não é apenas... A gente trabalha com muito amor, né? Para trabalhar hoje na educação, seja particular, seja pública, tem que ter muito amor. Porque a gente sabe que está difícil, né? Toda essa questão do convívio com alunos, com grupos, né? E cada vez mais exigências. Exigências a gente tem muito. Então, foi alterado e retirado. No plano, tinha, assim, níveis de carreira. Você entra com o normal, você faz uma faculdade, você podia solicitar essa incorporação de 15% por você ter feito e dedicado tempo e dinheiro. E depois, a pós-graduação, né, é 20%, mestrado e doutorado. Não sobre um sobre o outro. 15, na verdade, você ganhava mais 5%. Cumulativo, não ganhava 20, né? Não é 15 e depois 20. Era 15 que virava 20. Quando fazia pós, entendeu? Exatamente. E aí, hoje... A gente sabe que a luta é para que entre com o nível superior, e a Secretaria de Educação tinha decretado que seria esse concurso agora exigido o nível superior, que não seria aceito, o normal médio, mas a lei federal ainda permite. Então, a prefeitura voltou atrás, né, e falou que vai permitir, até porque outras pessoas que têm o normal médio poderiam ingressar com a ação. Então, assim, a retirada desse direito, ele revogou no artigo 12, ele coloca lá revogado. Coloca aí artigo 12, faz favor, o pessoal perceber, porque até para ter acesso a esse documento não foi fácil. Não, Andressa? não. A gente agradece mais uma vez ao CEP, porque esse documento, além de ter sido aprovado da maneira que foi, com alguns vereadores ainda insinuando ou dizendo que não leram, não tiveram tempo para ler. Eu não sei se isso procede, enfim, eu não estou aqui colocando em xeque essa questão, mas muitos não tiveram acesso ao documento escrito. Ficaram muitos ligados a mimimi, blá, 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 nas redes sociais, de pessoas tentando enganar a verdade. Olha só, se você tem um documento e você tem mimimi de alguém, você vai confiar em quê? No documento ou no blá, blá, blá de certas pessoas que gostam de enganar, de usar de um discurso fácil de manipulação? E aí? Acredita em quem? Na fala
manipuladora ou num documento escrito e aprovado por uma Câmara de Vereadores, como a de Campos dos Goytacazes. Exatamente. Aí, como foi colocado aí na tela, é uma questão assim tão rápida que foi exposta. Aí você vê ali, artigo 12. Olha lá, pessoal, vocês de casa estão tendo acesso ao documento que muitos não tiveram. Pode até tirar foto em Pode casa, tirar foto. Pode. Esse programa, ele é reprisado a partir de amanhã pela TV Aurora, a partir das 13 horas. A partir de amanhã você vai poder assistir esse programa na TV Aurora durante uma semana, às 13 horas. E depois de uma semana ele sobe, não sei se é assim que fala, pro YouTube. Tá? Vamos lá. É muito importante a gente ter essa oportunidade de colocar público, porque documentos, né, legislações são públicas de direito e acesso, e é para ser facilitado. Sim. Né? Não tem nada escondido aqui. Exatamente. Né? E aí esse documento fala, e aí quando você vê ali, artigo 12, revoga o artigo da lei 8133, e aí ele bota ali, artigo 31 revogado. Ele não diz nem o quê. Não diz nem o que é. Só diz que pra foi não revogado. Chamar a atenção. Exatamente. Ocultar o texto para não chamar a atenção, pessoal. Essa é a manobra. E os vereadores, em sua maioria, aprovou. E aí, quando você não tem uma pessoa dedicada ou uma instituição dedicada e com expertise, né, e acúmulo de conhecimento na educação, porque a educação, ela move o mundo. Então, são leis e leis atrás de leis, são muitas leis. E aí você fica sobrecarregado com tantas leis sem conseguir dar conta de entender aquilo, e é nessa que passam essas questões. Então, assim, é uma revogação de um direito absurdo, né? Hoje, como a gente falou, o professor que fez faculdade, ele ganha 15% a mais do que aquele que ainda não fez, e aquele que não fez tem o direito de fazer, né? Só que agora essa lei já foi aprovada, já está em vigor, e tira esse direito. Então agora, quem fez faculdade não tem mais nenhum valor, porque você vai receber o mesmo salário de quem não fez. Né? Não desmerecendo quem tem o normal médio, mas é uma etapa da vida. Acabou o incentivo, né? Exatamente. Acabou o incentivo. E aí até tem sim, passa a vigorar a progressão, né? O direito de ter essa porcentagem a partir da pós-graduação. Então você tem que ter a faculdade para depois, o curso superior, para depois ir para pós, para você ganhar algum benefício no seu contra-cheque. É o que a gente chama de achatamento da carreira. Exato. Achatamento da carreira. Porque você fez uma faculdade, e aí se você não tiver condições, né, de mobilidade, enfim, de estar numa faculdade, de fazer uma pós-graduação, de dedicar tempo, a gente tem acúmulo também, pessoal, né? E aí, um ponto importante, a gente tem outros artigos que vão dar mais sentido também a toda essa revolta dessa denúncia que a gente fez, né? O artigo 20, ele altera o artigo 46. Vamos lá, para o artigo 20, você de casa, da onde estiver, no trabalho, acompanhe com a gente o documento na íntegra. Documento esse que não foi fácil. Nós tivemos acesso por conta do CEP, mas não teve a publicação necessária, muito menos antes de ser votado pelos vereadores e aprovado pela maioria dos vereadores da Câmara de Campos dos Goytacazes. Não é denúncia, não é nada, é fato. Contra fatos não há argumentos, nem mimimi, nem blá blá blá. Você que gosta de mimimi sabe o que eu estou falando, né? Vamos lá. Então, no artigo 20, como a gente pode ver no inciso 2º, no último lá, no... Parágrafo 2º. O professor... o professor que... eventualmente estiver afastado da regência, deverá cumprir integralmente, né... a carga de 30 horas. Não é no parágrafo 1º mesmo. Na jornada de trabalho. A jornada de trabalho passa a ser 100%. Deixa eu só me corrigir aqui se é esse artigo. A letra está pequena. Na jornada de trabalho, em regência de classe, deverá ser observado o limite de 2/3 da carga horária destinada às atividades de interação direta com os educandos e 1/3 para atividades sem interação direta voltadas ao planejamento, organização e avaliação de atividades pedagógicas, reuniões, ações que complementam o trabalho docente. Ali ainda não falou que tem que ser na escola. No artigo 27. Artigo 27. Volta lá, no 27. Não, para baixo. Para baixo. Artigo 27. Ali só falou que tem que ter
valor óbvio, né? Que todo mundo já sabe. 2 terços com aluno e 1 terço 27. sem aluno. Olha o 27, pessoal. Fica alterado o artigo 55 da Lei número 8133, 16 de dezembro de 2009, que era o antigo plano de cargos, e agora está valendo esse aí, aprovado pela maioria dos vereadores de Campos dos Goytacazes, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 55. O recesso escolar... Lê, Heloísa, lê pra gente, por favor. O recesso escolar compõe parte do processo educativo voltado à reorganização do cotidiano escolar, caracterizando-se como recesso do educando, não sendo computado como período de férias. Os profissionais do magistério que estejam no exercício de regência de classe exercerão no período de recesso escolar atividades de natureza pedagógica conforme períodos e critérios a serem estabelecidos em ato normativo da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. O calendário escolar, inclusive no que se refere ao período de recesso escolar, deverá se adequar às peculiaridades locais, climáticas e econômicas, vedada a redução do número de horas letivas anuais previstas em lei. Traduzindo o que parece ser muito complexo, foca para mim. Foca em mim, Gabriel. Gestor público, seja você de qualquer instância, reconheça a necessidade do recesso escolar para o professor. Você sabe, gestor, o que significa você trabalhar um semestre com turmas de 30, 40, 45 crianças, onde, em média, muitas vezes, 1/3 de crianças atípicas. E você trabalha arduamente, você se dedica, você prepara a aula, você prepara atividades de acordo com o PEI, que é o plano individualizado, de acordo com o transtorno que aquela criança possui. Você se mata se dedicando. Sabe por quê, o gestor público? Porque o professor gosta do que faz, gestor. O professor ama o que faz, mas ele é humano. O professor é humano, ele não é máquina. E aí ele conta dias, horas, minutos, gestor, para o recesso escolar. Muitas vezes ele chega a adoecer antes do recesso escolar por não suportar a sobrecarga de trabalho. E agora a Prefeitura de Campos dos Goytacazes retira esse intervalo importantíssimo para o professor. O professor sabe que não é férias. Todo professor sabe a diferença de recesso escolar para férias. Ele sabe que se é recesso escolar, ele pode ser convocado para uma emergência a qualquer momento. Mas ele sabe que o recesso escolar também é um período de pausa para ele conseguir receber energias e dar conta do segundo semestre. Mais empatia, gestor. Mais empatia. Talvez, se vocês, gestores da rede pública, estivessem em sala de aula, vocês não cometeriam tamanha perversidade com um professor que já começa o ano, muitas vezes estressado, com luz atrasada, cartão de crédito atrasado, remédio do filho que não conseguiu pagar, devendo o cartão de crédito, ele já começa cansado. E quando ele pensa que ele vai ter a pausa, você, gestor, está tirando o recesso escolar. Você está acabando com a saúde do professor. Pense direitinho. Você, gestor, que criou essa lei aí, você não está em sala de aula. Você não é digno de colocar em votação entre vereadores que também não estão em sala de aula uma lei desse tipo, que retire o mínimo de esperança para uma categoria, que é o recesso escolar. Numa categoria que há anos não tem reajuste, só basta pensar e acreditar que ela vai ter 15 dias de folga, de alívio para suportar a carga do segundo semestre. E vocês agora mudam a lei para que nesses 15 dias o professor fique fazendo capacitações, reuniões, palestras, etc. Vocês querem o quê com o professor? Querem matar a gente? Vocês querem o fim de uma categoria
Desculpa, tá, Andressa, mas eu fico irritado porque a gente que é de sala de aula, a gente sabe o que é. A única esperança do professor é chegar no meio do ano pro recesso escolar. Essa esperança foi retirada em Campos dos Goytacazes por ideia da prefeitura e aprovação da maioria dos vereadores dessa cidade. É triste. E isso aí abre um precedente horrível para que o recesso escolar de outras redes, públicas ou privadas, aconteça a mesma coisa. Professor, a hora é essa. Foi aprovado sim, mas só você pode lutar para que seja revogada a mudança. No sindicato, no CEP, eu sou responsável pelos direitos dos aposentados, né? Direitos previdenciários. Então, assim, o que você falou, eu venho trazer uma... Nessa questão de ser representante dos direitos dos aposentados, a gente sempre tem, uma vez por mês, uma reunião dentro do sindicato em que a gente traz os aposentados para falar sobre essas perdas, como a gente pode lutar, orientar, e a gente tem uma reunião também no Rio de Janeiro para reunir todos os 92 municípios, como a gente estava conversando aqui no início do programa. Esses ataques não são aleatórios. Hoje foi em Campos, mas a gente, quando a gente teve esse vídeo que passou agora no início, né, que a gente fez a denúncia nas redes sociais, o quanto é importante isso, porque ele teve quase 31.200 acessos até agora, visualizações, né, sem impulsionamento nenhum, sem pagar anúncio nenhum, por ser um tema de grande importância, relevância, não só para Campos, mas para toda a rede de educação, né, pais, filhos e os profissionais de educação. A gente teve comentários de pessoas do Paraná, Brasília, Bahia, e falando sobre outros municípios e algumas questões que foram retiradas, alguns direitos que foram retirados aqui, foram em outros municípios também. É preocupante. Andressa, um ataque orquestrado. Andressa, é a nossa esperança quando a gente começa o ano, é a esperança do recesso. Eu vou ralar, mas eu vou respirar no meio do ano. O trabalho do profissional da educação no geral, né? Você lidar com o ser humano, você tá ali proporcionando, é uma troca, né? O ensino-aprendizagem, ele é uma troca, mas você tá proporcionando ali um amparo para o desenvolvimento intelectual. Isso demanda uma energia absurda. Demanda tempo. Que muitas vezes o professor usa esse recesso até mesmo para a elaboração de novas aulas. Sim, mas sem aquele compromisso de horário, sem aquele compromisso de estar no ambiente escolar. Sem Fred, vou te falar uma coisa que você tem, não às sabe. vezes, muito mais recurso do que na própria escola. A prefeitura agora, ela já estava num processo de exigir que o professor que está atuando agora, né, não são os novos professores, mas esses que estão atuando agora, a lei do piso, que estabelece o piso do magistério, ela também fala que 1/3 dessa carga horária do professor é para planejamento, né? E aí ele só fala isso, e aí a gente vai direcionando essa carga horária, às vezes, para a gente ficar mais confortável fazer o planejamento na sala de aula, na unidade escolar, quando essa unidade tem suporte, foi o que eu falei no vídeo. Espaço para isso, com internet, computador e impressora disponível. Exatamente. E aí, sim. papel higiênico, sim. o professor ir ao banheiro, porque ele vai precisar, né, no horário que ele tá lá cumprindo horário, ele vai precisar talvez ir ao banheiro. Eu vou entrar nesse ponto. Papel higiênico. Vamos lá, pessoal. Vamos ter papel higiênico nas escolas municipais. Não tem, sabia? Não tem. Nenhuma unidade escolar, inclusive na própria sede da prefeitura. Se você for na sede... levam na parte da mochila, Heloísa. Sim, não tem. Nós não estamos aqui falando exagero, não. Qualquer pai que está assistindo, mãe que está assistindo, pode comentar se se o seu filho não leva um papel higiênico na mochila para ele precisar ir ao banheiro, ele ter um material para usar. Exatamente. Meu filho é da rede pública municipal e aí eu falei com a professora, olha, ele não está muito bem, mas assim, não era nada de, né? Falei assim, olha, mas pode ser que ele queira ir no banheiro. Eu perguntei, tá tudo certo? Ela falou assim, não, mãe, se ele quer ir no banheiro, você vai precisar colocar o papel higiênico na mochila dele. Porque não tem na escola. Papel higiênico. Não tem. Um município rico que não tem papel higiênico. Mas tem perversidade com os professores. E aí, como que... Aí a prefeitura alterou e emitiu uma portaria, né, que não tem força de lei, mas na lei nacional não está determinando que é obrigatório fazer na unidade, ela deixa a
cargo do profissional. E aí a prefeitura determinou uma portaria que uma parcela desse planejamento obrigatoriamente tem que ser feito na unidade escolar. E aí, como que a gente vai fazer se não tem um mínimo de dignidade? A gente não está querendo uma cafeteira elétrica. Nada. O mínimo de café, se dignidade. Quiser, faz vaquinha. É o mínimo de dignidade. E muitas das unidades escolar, nem mesmo uma sala para os profissionais tem. Só tem a sala de aula e um corredor. Como que o professor vai fazer o planejamento? Corredor? Se não pode, esse 1/3 de carga horária não pode ser dentro da sala de aula. Ela obrigatoriamente tem que ser fora. Sim. E aí não tem uma sala. Como que essa carga horária... Aí o que eu falei pra vocês, que eu pedi pra mostrar o artigo 20, eu me localizei aqui, que são tantas as informações e os ataques, enfim. No artigo 20 ele altera o artigo 46, colocando lá pro cargo de professor de 30 horas, deverá ser feito integralmente às 30 horas. Dentro dessas 30 horas está 1/3 de planejamento. Sim. Deverá ser feito integralmente cumprido no ambiente de trabalho. Entendeu? Então são duas coisas, né? É a questão do recesso que foi retirado, que nós vamos falar daqui a pouco melhor. Sim. E a questão de 1/3 do planejamento, o professor de 20 horas, que é aquele professor de componentes curriculares, matemática, história, geografia, ele faz 16 horas em sala de aula. E não são 16 horas aulas, não. São 16 horas relógio. Porque cada aula na prefeitura de Campos, e aí a gente vê a qualidade de ensino, né? Bom, a gente vê a qualidade de ensino, é 1 hora de aula por aula. Isso não existe em lugar nenhum. A gente trabalha com o professor com hora-aula e não hora-relógio. Então, além de trabalhar 16 horas relógios, ele deverá ficar 4 horas olhando para o além. Dentro de um espaço que nem existe. Aí que pega. É a pegada que a gente tem. Não é só pelo profissional. É pela dignidade. Óbvio que o sindicato ele preza pela dignidade do profissional. Mas a luta. E no estatuto do CEP tá lá que o compromisso dos diretores e dos filiados é lutar pela educação pública e o direito da criança e do adolescente. Sim. Esse professor que vai estar nessa unidade escolar só no corredor, né? Qual é o planejamento que ele vai ter para dar uma aula para essa criança, para esse adolescente? Ele não vai fazer Qual é a qualidade desse planejamento? Casa, ele vai ter sobrecarga de trabalho, porque ele não conseguiu fazer nada que ele tinha que... E aí, o salário somente de um município, de um vínculo, né? Ele não é suficiente. Aí ele faz um vínculo, por exemplo, de manhã. Na parte da tarde, muitos trabalham em outros municípios. São João da Barra, São Fidélis, né? São Francisco. Estadual, agora né? Teve o concurso de São Francisco, muitas pessoas de Campos foram para a rede estadual. E às vezes trabalham de manhã, de tarde e de noite. Sim. Né? E aí, como é que fica? Ele já mudou a minutagem, aumentou o tempo. Foi o primeiro ataque que nós percebemos recente, né? Que foi aumentar o tempo. Você aumenta a sobrecarga dentro da sala de aula. Você obriga esse professor a ficar num ambiente insalubre, né? Que você não tem dignidade. E aí você coloca sem aparato nenhum. Tem lugares, assim como o próprio Conselho Municipal de Educação, você não pode ligar uma impressora. Porque se você ligar, cai toda a energia do ambiente. As nossas reuniões são no calor e no escuro. Então, assim, isso não é uma realidade de uma unidade. A gente vê, às vezes, na rede social, uma realidade distinta de 5. O próprio Conselho Municipal de Educação é capenga. Você trabalhou no Conselho ano passado, você foi representante nosso, você lembra. Na varanda. Na varanda, tudo bem. Acho ótimo, né? Na varanda, vem o ar. Mas se ligar o projetor, o ventilador desliga. Se ligar o ventilador, a luz apaga. É assim que as reuniões do Conselho Municipal de Educação de Campos dos Goytacazes acontecem. Tá? Exatamente. Então, são questões que viram cumulativas. Entendeu? Veio a minutagem, aumentou o tempo de serviço, agora vem a obrigatoriedade que não está explícita na lei nacional, tá? Não é uma questão política de escolha do grupo que está hoje no executivo. É isso que precisamos entender. É uma opção deles. Eles querem fazer isso com o professor. É uma opção. Ficar sentado no corredor, muitas vezes sem papel higiênico, né? Mas o professor leva de casa, ali está muito claro, né? Deverão ser integralmente cumpridos. Não dá margem pra nada. Ali não tem mimimi, nem blá blá blá. Depois, eles que gostam desse discurso do mimimi.
desculpa, está escrito ali, integralmente cumpridas no ambiente de trabalho. Porque aí vem, às vezes, gestor público dizer, não, assim, na maciota, não é bem assim. E uma fala que foi feita, nós vamos Fred. ajudar, não tem que ajudar, vale o que está escrito. Exatamente. O que está escrito é que vai ser no colégio e acabou. Para de escorregar. Não está na hora de ninguém escorregar, está na hora de agir. Tá? Sabe uma fala que foi feita, Fred? É assim, não, tá ali na lei para resguardar, mas não vai ser aplicado. Mas não vai ser aplicado. Ah, Quem gente, garante professor não vai cair nessa, né? Professor Se não vai inteligente. ser aplicado, qual é a necessidade de Se estar não vai ali? ser aplicado, porque tá no documento. Né? Não há necessidade. Entre discursos de mimimi e documento, acreditem em documento, porque mimimi vai embora. Assim como surgiu do nada, vai embora do nada. E você que é professor, fica. Exato. Tá? Essa fala sua é muito importante, porque os profissionais de educação são concursados. Sim. Eles são patrimônio, né, do município. E nós somos permanentes até que peçam exoneração ou que se aposente, mas os políticos, eles são transitórios. Sim, os cargos políticos não são iguais cargos de concurso. Ninguém prestou concurso para estar ali. Eles então, estão, o interesse eles estão cumprindo o mandato, né? Exatamente. O interesse precisa ser dos profissionais que são concursados. Aí muitas das falas que os profissionais ouvem, que chega também no sindicato, fez o concurso porque quis. Só que não era assim. A gente vê um ataque sendo cumulativo. Os direitos sendo perdidos, assim, ó, escorrendo nas mãos. Pelas mão cheia de direitos e você vê que estão todos escorrendo pelos dedos. E quando a gente luta, quando você abre esse espaço para o sindicato dos profissionais da rede pública, é por esse compromisso com a educação. Sim. É por ver que a educação do município, e aí o município é conhecido pelo pior IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é o pior IDEB do estado do Rio, é um dos piores. E aí você vê uma prova sendo aplicada onde algumas turmas não fazem, outras fazem, e aí a nota melhora. E isso mostra a realidade do município. Parece que seleciona, foi selecionado. Né? Seleciona foi quem selecionado. vai fazer a prova que sai avaliar a nota do IDEB. Parece que Campos é assim? Sim. Seleciona os alunos, os melhores alunos, para fazerem a prova para o IDEB ficar melhor. Aqueles alunos que são atípicos ou que têm mais dificuldade no processo de ensino-aprendizagem, eles não fazem a prova. Parece que é isso? Exatamente. É uma questão muito séria. Complicado, hein? O CEP vem acompanhando com o Ministério Público. A nossa participação aqui, a nossa fala, o nosso vídeo é pelo compromisso com a educação, né? Nós somos permanentes, somos servidores concursados que estamos apenas cedidos para o sindicato, porque se a gente está dentro da sala de aula, a gente não tem tempo de ver um documento desse, de ter acesso. Então, a gente se desloca, não ganha R$1. O CEP, os diretores não ganham absolutamente nada. Você ganha a disponibilidade da sua carga horária e que é tão trabalhoso quanto ou até mais, né? É porque pegar um documento desse ler demanda muito tempo. Andressa, olha só, parece que o documento... Volta lá para mim na interação, por gentileza, depois a gente retorna aí. O documento foi aprovado já. Agora, nossa luta é reverter o que já foi aprovado. Exato, não vai ser uma Fred. luta fácil. Não vai ser fácil. A luta não vai ser fácil. Mas você que estava lá próxima, né, no dia da votação, diz pra gente, faltou algum vereador? Quem foram os vereadores que votaram a favor dessa perversidade com os professores? A gente vai precisar fazer uma pesquisa aí que eu não trouxe, já separado o nome dos vereadores. A gente não teve, é importante falar que a gente não teve voto contra, né? A gente não teve nenhum vereador que fosse contrário? Tivemos abstenções. Abstenções. Pessoas que não votaram. Quem foram? Foi mais de um? Quem foram, mas pode ser que tenha sido quem foi. Um só, não sei. A gente não tem os nomes aqui agora. Tiveram alguns vereadores que se apresentam como oposição, né? E que aí eles tiveram acesso 3 horas antes, mas não disponibilizaram, porque o executivo, ele não conversou, como a gente falou no início, não conversou com o sindicato que tem propriedade, né? Que elabora e esse plano em 2009, assim eu soube, foi discutido amplamente no Conselho Municipal de Educação e com a participação dos sindicatos em 2009. Existe uma composição de cadeiras, que é representante do executivo, né, representante do legislativo e os sindicatos que constroem junto esse documento, né? Foi feito, apesar de que o documento que foi elaborado em conjunto não foi completamente na íntegra, ele teve alterações, mas ele foi enviado. E esse
agora traz esses artigos, e aí a gente vê a questão da revogação da gratificação no artigo 12, a gente vê a imposição no artigo 20, que alterou o 46, da imposição do planejamento dentro da sala de aula, né? Aí você vê, já aumentou o tempo dentro da sala de aula. Foi para minutagem, que é o que a gente chama, que o CEP está como uma ação judicial. A aula na rede municipal tem 1 hora de duração. Isso. Aí soma essa obrigatoriedade de estar. E esse professor que tem um outro vínculo, né? Soma a questão da falta de estrutura. Em campus nós temos 236 unidades e a gente sabe que a realidade de uma linda, né, que é instagramável, como a gente fala, que está na beira do Jardim São Benedito, que está ali aos olhos, não é a mesma que está em Morro do Coco, não é a mesma que está em Farol. A gente tem diversas realidades. Como que você vai impor ali na lei que precisa ser integralmente se você não tem um quadro homogêneo na prefeitura, onde toda a realidade é a mesma? O pessoal ali no chat está pedindo para dar os nomes dos vereadores que votaram e os que fizeram... Se abstiveram, né? Não votaram. A gente não teve nenhum voto contra. O que é mais preocupante é que eles eram responsáveis por dar visibilidade a esse documento, né? E a gente não teve acesso. Quando a gente teve acesso, já tinha sido aprovado. Foi mais de um ou um só que se absteve? Foi mais de um. Foi mais de um. E aí a gente tem uma reestruturação do quadro. Os professores hoje têm cargas horárias distintas, de 16 horas, 18, 20, 22, 25, 35. Né? E aí a prefeitura passa a fazer um quadro de apenas 30 horas. E modifica também. A gente tinha professores alfabetizadores, né? Porque a gente sabe, e como eu falei, existem muitas particularidades na educação, né? Você não pode colocar as atribuições de um professor universitário, de um professor de ensino médio, seja idêntico ao professor de creche. Jamais. Né? A gente está numa luta muito grande com o município também e nacionalmente. Estamos indo a Brasília, já fui diversas vezes para audiências públicas na Câmara de Deputados lá para a gente implementar o reconhecimento das auxiliares da educação infantil como docentes, porque dentro da creche, o cuidar, as diretrizes curriculares dizem que o cuidar e o educar, eles não se separam. Porque para uma criança de 0 anos, né, de meses, você ensina a comer, você ensina a alimentação, você ensina todo o que processo que são... tudo ali no tato. É junto, né? O cuidado... Junto. Exatamente. Junto. E aí a gente tem essas particularidades. A prefeitura ignora essa questão, reestrutura a carreira, colocando apenas professor de anos iniciais, e aí ele vai do 0 anos, né, da creche, até o 5º ano com as mesmas atribuições, e é o mesmo professor. Aí no artigo 38 desse projeto de lei... Voltando ao documento, artigo 38. Quase no fim do documento. No artigo 38, ele revoga os 10% que tinha a mais, mais um corte salarial. Mais uma retirada de direito. Exatamente. Do professor alfabetizador, porque ele fazia uma especialização na alfabetização para que essa criança pudesse passar por esse processo, né, de uma forma com mais qualidade e ênfase. Mas aí será que, por exemplo, o professor que recebe os 10%, será que ele vai perder? Não tem como, que aí a gente fez esse debate. É inconstitucional você reduzir, né? Ele vai ter incorporado esses 10%. Mas você não tem agora a oportunidade de ter um professor específico, especializado. Não vai ter. Qualquer um vai poder... todos os professores vão poder pegar de primeiro ao 5º ano. Não há mais especificação. Exatamente. E é muito em contrapartida com o que a gente vem vendo da política nacional, né, de criança alfabetizada. A gente tem que se preocupar não com metas. Muito se fala hoje na Secretaria de Educação de metas, de papel, de pitch, de HIT, Então, assim, tem diversos documentos e a exigência é absurda, né? Mas o retorno para o profissional da possibilidade dele trabalhar ou do mínimo, que é o que a gente está pedindo, que é a carreira. Porque o que tem acontecido em campus? A gente está com um déficit de profissional absurdo. E tudo isso se reflete. Muitos pais, se estiverem nos ouvindo, se nos ouvir depois na TV, eles vão entender, porque eles vão reconhecer a realidade que eles estão percebendo. A carência, eu ouso dizer que é muito maior que 1.000 vagas. Mas por que essa carência? Porque estão sendo retirados os direitos. E o profissional, ele vai procurar o município que lhe dá mais direito. A evasão dos profissionais é um ataque ao serviço público. E isso é um ataque direto ao direito das crianças e dos filhos da classe trabalhadora. E não estamos falando daqueles que adoecem.
Exatamente. Os Você afastados, os afastados por doença. Eu falei com o Fred que 1 hora seria muito pouco para a gente debater. Mas esse projeto, ele traz ataques objetivos, como o Fred falou. São ataques claros, escritos na lei, né, que se somam a uma retirada de direitos. Acho que a gente pode até colocar nesse PL o mesmo nome que o CEP deu ao PL que o prefeito Eduardo Paes fez no Rio. É o pacote de maldades. Essa informação é oficial, Gabriel? Informação que a gente recebe aqui dos estúdios da Rádio Aurora, a listagem dos vereadores que votaram a favor da perversidade contra os professores da rede municipal de Campos dos Goytacazes. Recebi a listagem e vamos lá, a leitura, a listagem dos vereadores. Vereadores que aprovaram o absurdo do plano. Volta lá para a interação, por favor. Atenção, eu vou ler agora a listagem dos vereadores que votaram a favor da perversidade com os professores da rede municipal de Campos. Vereador Anderson de Matos. Vereador Bruno Pezão. Vereador Cabo Alonsimar. Abdo Neme. Doutor Maninho. Dudu Azevedo. Juninho Virgílio. Cassiano. Marcione. Marquinho do Transporte. Neia Terra. Pastor Marcos Elias. Paulo Coté. Marcelo Feres. Silvinho Martins e o vereador Subjackson. Esses foram os vereadores que votaram a favor do massacre contra os professores da rede municipal de Campos dos Goytacazes. Abstenções. Vereadores que, por falta de tempo, talvez, porque não tiveram, acesso ao documento, preferiram não votar. Vereador Dandinho. Vereador Maicon Cruz. Vereador Marquinhos Bacelar. E vereadora Tamires. Não votaram. Não estavam presentes, acredito eu, né? Não votaram. Vereador Beto Abençoado e vereador Rogério Matoso. Essa é a listagem da nossa triste votação. Uma terça-feira que vai ficar na história, se não for revogada, vai ficar na história como a terça-feira... Não foi isso? Na terça que foi votado? Foi, terça-feira. A terça-feira do massacre contra o professor da rede municipal de Campos dos Goytacazes. Eu ainda adiciono, Fred, não só contra os professores, mas, como eu falei, contra a educação e contra as nossas crianças. Porque sem toda esse amparato, né, toda essa... o mínimo de dignidade, a gente não consegue, como eu expliquei muito bem, o porquê não consegue, né? E aí a gente vê a retirada da gratificação para quem fez graduação, a imposição de fazer o planejamento numa estrutura que não tem dignidade e a retirada do recesso escolar, que a gente vai desmembrar mais um pouco sobre esse assunto. E aí o professor tem mais de um vínculo. A Secretaria de Educação indicou que ele faça 10 horas da noite o planejamento, né? Qual Deus. É a saúde? Como que ele vai conseguir 10 horas da noite fazer o planejamento, Exatamente. Pessoal? A gente viu casos, né, de professores no estado do Rio, o CEP divulgou bastante, que infelizmente infartaram dentro da sala de aula. Sim. Como o Fred falou, nós não somos máquinas, né? Não existe uma falácia muito grande de que servidor público não trabalha, né? Mas não se conhece a realidade, que não é isso, né? Na verdade, está muito sobrecarregado. E o mínimo de descanso, de 8 horas de descanso, de um pouco de tempo, como a gente falou. E essa retirada do recesso, infelizmente, o que não era para ser, era um momento que os professores paravam para reorganizar, para fazer aquela leitura de como foi o primeiro semestre, para estar melhorando, porque a dedicação do professor é imensa, porque a gente vê isso de perto. A gente tem essa esperança, a gente começa o ano já imaginando, poxa, no recesso de julho eu vou fazer isso, no recesso de julho eu vou fazer aquilo, porque é um momento que dá a parada. Gente, não é fácil. Eu queria que esse pessoal aí, tá, com todo respeito, desse aula por um dia. Um dia nada. 50 minutos. 50 minutos não. 1 hora. Que assim é a aula da prefeitura. 1 hora, 60 minutos. Cumprindo todas as exigências. Entrem numa sala de aula
e aí vale para até o gestor público também, fique lá 60 minutos com 35 crianças, sendo 30% atípicas, entregue o plano individualizado de cada criança atípica, entregue o plano de aula, entregue o relatório, que é o pitch e o HIT, tá? Ensine, aprenda, porque afinal de contas o processo da educação é de troca, aprenda também, mantenha a disciplina, o controle de turma por 1 hora. E aí você depois deveria voltar e analisar algum plano que possa envolver essa categoria que você passou 1 hora lá fazendo. Caso contrário, não é de bom senso, não é digno da sua parte aprovar algo que você desconhece. É um absurdo o que aconteceu. Foi algo, assim, inacreditável. Você sabe que quando eu vi o seu vídeo, Andressa, me deu um mal-estar, que eu falei assim, gente, isso não pode ser verdade. Eu se nega a acreditar. Sim, eu falei, eu vivi pra ver políticos destruindo com um único sonho, um único desejo de um professor que pega essa carga pesada, que é a parada de julho, para ele ganhar força e continuar o segundo semestre. Olha, você sabe que a última vez que teve esse debate, eu lembro muito bem, foi durante a pandemia. Nós estávamos dando aula online e aí teve um grupo de pessoas que não sabem nada de educação que decidiu naquela época não ter o recesso de julho. Não, principalmente na rede particular. Toca direto porque tá todo mundo online. Tá todo mundo online e ninguém precisa, ninguém tá se desgastando. Como se tudo fosse muito fácil. Mas ninguém aguenta 1 hora como professor. Quanto mais, né, 100 dias, que é o período do primeiro semestre. Em média, 100 dias de aula. E aí eu lembro, a luta nossa do sindicato da rede particular, lembra, Heloísa? Com certeza. Não abrimos mão do recesso, não abrimos mão do recesso. E vencemos. Isso foi na pandemia. As aulas eram online. Agora você se vê 5 anos depois tendo que discutir algo totalmente absurdo, que é a retirada dessa única esperança de uma rede que não tem reajuste, ó. De uma rede que só burocratiza o processo educacional. Formulários. E aí o professor já não aguenta mais. Eu ouso dizer que essas 1000 vagas iniciais desse concurso, Andressa, você pode me corrigir com toda liberdade e respeito, são apenas vagas iniciais, porque nós temos muito mais de 1000 contratados nessa rede municipal atualmente em Campos do Goytacazes. Tô falando mentira? Não, é exatamente isso. A prefeitura nunca coloca, né, o número de carências reais, né? Ainda bem que a gente agora conseguiu avançar no STF com relação a isso, né? Que agora, desde o ano passado, todo profissional, é uma informação importante, todo profissional que passar num concurso, agora quando ele prova que tem um terceirizado ocupando uma vaga fixa, ele pode exigir, ele tem o direito de exigir a sua nomeação, ainda que fora do número de vagas do edital. Mudou isso o critério em maio do ano passado, né? Então, antes as prefeituras colocavam um mínimo de vaga, porque eles, se cumprissem aquele chamamento, eles não precisavam chamar mais. Hoje a gente já teve a informação da Secretaria de Administração que haverá um quadro reserva para você dimensionar essa carência para cada vaga posta no edital, como você falou, de né? 1000, vão ser 1000 para cada vaga, vão haver 5 de reserva. Então, sim, são 6.000 no total, né? 6.000 são aprovados, 6.000. Né? 1.000 serão convocados, talvez Exatamente. de forma mais imediata, e os outros 5.000 ficarão como cadastro reserva. Cadastro reserva, sim, que válido. Muito possivelmente, né? Bem feito, serão bem feito. chamados. Bem Mas feito. assim, a gente tem inúmeros ataques que não estão também explícitos só nesse projeto. Como a gente falou, é um pacote de modalidade. Esse plano é o plano de cargos. Ficou muito confuso, porque na fala do vereador Marcelo Feres, ele fala do projeto e aí na quarta-feira ele apresenta uma emenda a esse projeto.
né? Na quarta-feira, eu falo no vídeo também, num recorte que até diferenciei com a cor para mostrar que era uma explicação dessa emenda. Na quarta-feira, ele traz uma emenda colocando, então, a gratificação de 15% apenas para os professores e auxiliares de turma, que são aqueles auxiliares da educação infantil, da creche, que estão no programa de Bolsa Primeira Graduação, que foi uma luta que a gente teve, né? Porque com um salário baixo, sobrecarga, o profissional que é mulher não tem a disponibilidade de estar indo para a universidade pública para fazer a sua graduação. Então, infelizmente, a única alternativa é o ensino EAD particular, né? Então, a gente lutou por uma bolsa e conseguimos uma bolsa de R$200. Só que foi um processo que o prefeito evidenciou, botou até na campanha para reeleição, de 1.100 bolsas que seriam disponibilizadas. Porém, o processo, ele não permitiu que todo mundo se inscrevesse, né? Houveram vários vícios, né? Várias problemáticas no envio desse PL para a Câmara, que seria para todo profissional da educação, não foi só para professores e auxiliares. E ainda assim é bolsa primeira graduação. E aí você pensa, é para que esse profissional tenha pedagogia, para poder melhorar o ensino da criança. Sendo que muitos desses profissionais já tinham alguma graduação em outras áreas, como contabilidade, direito, enfim. Ficaram fora. Então, assim, ele quer se profissionalizar, né, melhorar a sua graduação para o seu trabalho e ele não conseguiu. Porque como o incentivo era para a primeira graduação em educação, primeira graduação no geral, ele não eliminou essas graduações que não são da educação. Poderia contar, né? Entendi. Enfim. Então, uma proposta que ele vem veiculando como uma proposta imensa de oportunidade, e a fala foi: não fez porque não quis. E é muito problemático, porque não foi isso, não é essa a realidade que a gente acompanhou. Não fez porque o processo não permitiu que fizesse essa inscrição. A Luana fala, olha, se solteira, morando com os pais é difícil, imagina para uma mãe, professora e dona de casa. Exatamente. E a gente precisa ter essa visão, e não é uma visão, assim, privilegiada, não é para privilegiar a mulher, é um recorte da realidade. Sim. Como eu falei, na educação infantil, 97% são mulheres. Sim. E é o que o sindicato vem falando, que o CEP vem falando com a Secretaria de Educação, né? Que é preciso entender qual é a política nacional, porque o município... eu falei, gente, se a gente ficar aqui, vou ficar uma semana falando todos os cortes que nós tivemos. O município, em certo momento, ele descongelou o plano de carreira geral que estava congelado. A gente avançou numa progressão que é por tempo de serviço a cada biênio. Você ganha 2,5%. As famosas letrinhas. Descongelou por um pequeno período. E aí, essas profissionais mais afetadas, com salário mais baixo, ganharam R$44 nessa evolução de uma letra para outra. Em contrapartida, perderam o acesso ao Salário Família, que é um programa nacional, que a prefeitura paga de fonte 100, tá? É a prefeitura que paga. Então, foi muito bem arquitetado. Perderam R$190. Então, você ganha 44 para perder 190. Então, a prefeitura descongelou. Ok, mas ela deixou de pagar esse porque subiu R$1. Porque no salário delas ficou R$1 além do teto. Além do teto. Então, ela perdeu o salário de família, que ela ganharia com a verba própria da prefeitura. Quando ela fala a verba 100, é verba de recursos próprios arrecadados pela prefeitura. Fred, não é de royalties nem outra fonte. Então, assim, o que a gente vem falando e o que a Secretaria de Educação falou para os profissionais a sua desvalorização é um sentimento psicológico. Você está sentindo, mas isso não é real. Porque, olha, a gente deu uma bolsa de 1.100 bolsas. A gente descongelou as letrinhas. Só que não é psicológico em momento nenhum. Porque quando você dá com uma mão, tira com duas, o servidor, a nossa luta é para que o servidor tenha a capacidade de se manter para ele conseguir trabalhar. Quer dizer, quando fala que é psicológico, você não está entendendo. Exatamente. Você só está sentindo. Não é um sentimento, é objetivo. Tá certo. É o que Fred reiterou aqui. É no papel, é o corte de direito, é o corte de dinheiro, é menos um prato, é menos uma carne na mesa daquela família
família, né? Que município é esse que não dá estrutura para um profissional, para o professor e para todos os profissionais? Porque essa política, ela não vem... Agora foi um ataque direcionado ao professor, mas essa lei vai ter o concurso e vão ter outras áreas, não vão ser só para professor, vão ser 700 vagas para professor e o restante para outros cargos. A gente tem outros cargos na educação, outros profissionais da educação que não são do magistério. E aí tem o plano de cargo geral que vai agora também. É importante esse alerta. O plano de cargo geral também vai da administração vai ser atualizado para que tenha o concurso. Ele vai extinguir alguns cargos. Atenção, vereadores, né? A gente conta com um trabalho positivo de vocês, né? Diga não à perversidade. Exatamente. Se foi pego agora de surpresa, já saiba. Já sabe que vai vir bomba. Vai vir outro PL. E aí, quais são essas alterações para essas mulheres, principalmente para todos esses profissionais, homens e mulheres, mas como 97% são mulheres, que corpo docente, que corpo de profissionais Campos está, né, mantendo. E aí, quando você não mantém, né, nos mínimos direitos, esse profissional sai. Sim. E o que a gente tem é falta de professor, é falta de inspetor, é falta de porteiro, é falta de todo o corpo docente. E aí depois se fala, muito se viu, um dos vereadores que votou a favor desse pacote de maldade, sabe qual foi uma das votações dele no ano passado? Fala pra gente. Colocar porta giratória. Aonde? Nas escolas, em todas as escolas, para que não entre com armas porque teve esses ataques fora de campus, né? Mal tem a porta, gente. A porta vai girar só se ela girar por conta que ela tá solta, né? Eu tive... Meu Deus! Eu tive infecção urinária porque não sério tinha porta isso? No banheiro. Você tava... Não tem porta em alguns banheiros. Não tem. Você faz as necessidades com algumas pessoas vendo. Ou então, se tem porta, não tem maçaneta, você pede pra alguém do outro lado esperar, porque eu, por exemplo, tenho claustrofobia. Então eu pedi pra pessoa segurar no outro lado porque eu não conseguia trancar do jeito que eles usavam, porque não abria. E depois. A gente fala aqui porque nós somos servidores. Você desse jeito, não fala em claustrofobia, eu tenho pânico. Você estava nesse dia da votação? Estava. E aí, foi importante você falar isso agora, Nenhuma Fred. porta foi giratória, foi colocada, né? Não, então. Aí você fala sobre segurança. Como é que você vai ter segurança se você não tem profissionais? Né? Esse vereador não sabe em que cidade ele vive, né? Eu não sei nem quem é, mas ele não sabe aonde ele mora. Não sabe. E aí, eu não vou tomar muito tempo, porque eu tô vendo que a gente tá já está esgotando, a gente precisaria de muito mais tempo, mas sim. Eu já me convido já para os próximos, se a gente quiser debater mais sobre isso, como uma construção de política pública, porque foi você falou. Agora o ataque foi em Campos, agora o ataque foi aos professores da rede municipal, mas os ataques a gente pode ter nas redes privadas, como você falou. André, esse documento vai poder ser disponibilizado? É isso que eu ia falar. Porque tem gente ali que gostaria de saber. Pode pedir para a Rádio Aurora, pode pedir pro programa do Fred. Pode pedir pro Instagram do sindicato, a gente disponibiliza o Instagram do Simpro, ele é totalmente aberto, você vai lá no reservado, manda mensagem, por favor, me encaminhe o plano de cargos, a gente vai ter o maior prazer em encaminhar, porque a gente tem que tornar público esse documento. Sim. Esse documento ficou escondido até dos vereadores, até algumas horas antes de ser votado. Exatamente. E aí, no Instagram CEP, na Luta Educadora, _Campos, tá lá disponibilizado na bio, no link. Você pode acessar e baixar, assim como outros documentos de Campos. O menino da rádio colocar. Coloca aí pra gente no link o documento. Olha aí, Josiel vai nos ajudar e vai colocar na live, no nosso programa, o link pra você em casa, você da onde estiver, ter acesso às perversidades. Algumas perversidades estão assim, escritas, revogadas. Elas não estão assim, o que era e o que foi retirado. Exatamente. Até pra não ficar tão na cara de pau a maldade feita. Mas se você tiver dúvida, isso. a Andressa disponibiliza o Instagram dela, nós disponibilizamos o Instagram do Sindicato dos Professores da Rede Particular em sinal de apoio a essa luta dos professores, porque, como eu falei, hoje foram os professores da rede municipal atacados. Amanhã serão professores de outras redes, de outros municípios. Amanhã poderá ser o da rede particular.
Nós, como sindicato, vamos ser resistência sempre, sabe, Andressa? Porque o recesso do professor na rede particular também, como qualquer outra rede, é importantíssimo. A gente não consegue chegar ao final do ano se a gente não der uma pausa. A gente tem consciência que não é férias. Férias de professor no estado do Rio de Janeiro, no mês de janeiro. Posso falar rapidinho sobre Sim. isso? Assim, bem rápido mesmo. A prefeitura está colocando a responsabilidade em movimentos, em entidades que fizeram um levantamento para entrar com ações judiciais exigindo 1/3 de férias sobre esses 15 dias. Porque o professor está totalmente com perdas de direito e aonde viu oportunidade... Na verdade, ele foi lá e entrou. O CEP não indicou, o CEP não fez, mas tiveram outros sindicatos que fizeram. Enfim, e por conta dessas ações, foi uma enxurrada de ações judiciais. Discordo. Exigindo esse 1/3. Aí a prefeitura fez essa ação em resposta a essas ações. Discordo, porque recesso é recesso, férias são férias. Pois é. São termos distintos que o professor que agiu dessa forma, infelizmente, ele agiu de má fé. É importante, por isso que é muito importante a gente ter nas representações, nos sindicatos, pessoas com propriedade. Que orientem. Exatamente, bem, para saber como fazer, por que fazer, porque às vezes pode sair porque julho nunca foi férias. Um tiro no pé. A lei estadual é clara. Férias coletivas no estado do Rio no mês de janeiro. E aí eu queria falar só mais uma questão. No dia da votação desse PL, muito foi comemorado. Não sei se você percebeu. Eu percebi. Tivemos um sindicato que comemorou que a categoria da educação estava muito feliz. Aí tinha umas 40 pessoas na escadaria da Câmara. Eu vou esclarecer. E na secretaria... O que é aquilo ali? Aquilo ali foi o quê? Explica pra gente, porque pode ter gente confusa nessa situação. Para mostrar a confusão, a Secretaria de Educação fez uma publicação e levou 2 projetos de leis completamente distintos na mesma hora para votação, né? Nossa. E fez uma publicação, por quê? Que jogada, né? Exatamente. Um grupo de profissionais, né? Um grupo minoritário que tem seus direitos, que tem sua luta muito digna, que trabalha muito, que deve ser os auxiliares, né? Isso. Precisava ali ter o seu direito respeitado e conseguiram depois de muita luta, de 3 anos de luta. E aí, numa manobra, foi levados 2 projetos ao mesmo tempo e quando aprovaram o outro, Luiz, que essa era é a prefeitura pacote de maldade, né? Seja e bem-vinda. assim foi comemorado. E aí no vídeo... Na foto pegaram esses 80... Não tem mais de 80... A própria Secretaria de Educação induziu ao erro. Porque a Secretaria de Educação, vocês podem procurar lá no site oficial do Instagram. Do Instagram oficial da Secretaria de Educação. Vem dizendo isso. Botou a foto de legítima, de uma conquista de uma categoria. E no texto fala que todos os profissionais de educação estão felizes com as 2 leis aprovadas. Uma que foi um massacre. Uma retirada. E a outra que contempla a categoria, uma categoria muito... que trabalha bastante. Com todo respeito aos auxiliares da secretaria, a informação dada tem que no rever vídeo. esse texto aí, exatamente. né? E aí tem foto com representantes até, né? Foi uma manobra de utilizar, e por isso que a gente sempre pede, enquanto sindicato, para que não vá sozinho, né? Para que tenha o amparo do seu sindicato, porque são utilizados de uma maneira que não é correta, que nós não vemos como correto. Você coloca o respeito e a dignidade de uma luta em detrimento da perda absurda, não só para os profissionais do magistério, mas para a educação num todo. Então você acaba sendo uma massa de manobra, como a gente fala, né? O que é muito imoral com esses profissionais que estavam na foto. É uma denúncia que a gente faz no vídeo pessoal, também. você de casa já está aí com acesso ao documento. O Josiel aí gentilmente colocou, é só clicar no link, você tem acesso ao novo plano com as suas retiradas de direitos. E agora, vamos fechar no programa, o que o CEP pretende fazer nessa luta de resgate aos direitos já retirados pelos vereadores, pela maioria dos vereadores da Câmara? Perfeito, Fred. A gente vai estar agora às 7h30 da noite fazendo uma roda de conversa com todos os profissionais, porque quem delibera as ações não pode ser a direção do sindicato. Não, é a categoria. É a categoria que sente que 7h30 hoje tem um movimento. 7h30 a gente tem uma reunião online para todos os profissionais da educação, não só do magistério, porque o ataque é conjunto, para que participem. Como é que faz para ter acesso? A gente tem, vou passar aqui para o Josiel também, a gente vai ter o
link que vai ser uma reunião online, né, para que todos Atenção, consigam professores, participar. 7h30 tem esse link dessa reunião. É o primeiro ato, né, do CEP. Primeiro movimento geral da cidade. Não houve nenhuma convocação até agora, né, para que a gente pudesse se organizar, entender, porque eles foram pegos nessa mistura de informações, não tem o entendimento de tudo que foi retirado, para a gente entender realmente o que aconteceu, fazer essa conversa e deliberar as ações. E aí depois, aí tem mais alguma ação no conselho? O CEP tem cadeira no Conselho Municipal de Educação. Já enviamos ofício exigindo que o conselho cobre a sua participação na elaboração desse plano, porque se não foi construído de forma democrática, ele precisa ser revogado. Essa é a solicitação. Dia 1º agora, a gente vai ter a reunião do Conselho Municipal de Educação com esse tema, com a presença do vereador Marcelo Félix, que defendeu o projeto de lei, para que ele possa, ele falou que vai fazer as interações dele. Nós temos as respostas de todas essas alegações. Então há uma esperança de revogar e retornar para o estudo, para a análise de participação das categorias, né? É importante a gente dizer que dos sindicatos de classe. É importante a participação maciça, então, na reunião de hoje. Sim, exatamente. É importante a gente dizer que leis, elas não são postas e acabou. Ela é construída pela sociedade e com a força da sociedade, ela pode sim ser revogada. Mas precisa ter a união. Bota lá pra gente o encontro hoje, 7h30. Você, professor da rede municipal, que já foi atingido por essa lei, já está valendo a lei, né? Foi aprovada pela maioria da Câmara. Lembrando que não é só para os novos professores. Não é para os novos professores, é para você que hoje, na situação, no status de hoje, você não terá o seu planejamento feito na escola, em tempo integral. Você terá quem vai entrar não vai ganhar os 10%, né? O professor alfabetizador, perdeu 15% para quem tem faculdade e ainda vai perder o recesso de julho, né? Importante, basicamente. No Rio de Janeiro a gente já começou esse movimento agora de uma colônia de férias que ficou. A minha mãe é professora da rede municipal do Rio e lá já está nesse processo também. De colônia de férias no mês de julho, né? Exatamente, na cidade com do Rio de Janeiro. alunos e tudo. Pessoal, a gente vai terminando aqui. Deixamos os nossos agradecimentos. Muito obrigado, Andressa. Eu acho que a parceria Simpro e CEP tem sido válida. A gente não poderia passar em branco, né, numa situação dessa. Como a gente falou, hoje a luta é de vocês, mas amanhã a luta pode ser de todos nós, né? Inclusive da rede privada de Campos, né? Boa noite, Heloísa. Suas considerações finais. Andressa, por favor, pra gente encerrar, olha o relógio. Então, isso, é preciso união. Com essa questão do neoliberalismo, cada um cuida de si, perdeu-se esse senso de coletividade. E é isso que a gente está pedindo, que esse senso de coletividade volte e que nós possamos nos unir na luta pela educação e pelas nossas crianças. É isso aí. Pessoal, boa noite, até a próxima semana, já no mês de outubro, mês do professor. Um abraço. Até logo.